Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou o Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 10º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hitler. Então, o enunciado, eu fiz uma adaptação aqui para deixar um pouco mais claro. Porque o enunciado é uma linha só, né? O enunciado do exercício 10, ele só fala para considerar fazer a mesma coisa do exercício anterior, ou seja, do exercício 9, né? Só que utilizando a força igual a 350 libras. Por quê? Porque no exercício 9, a força é 500 newton, tá? Então, para não ficar assim uma coisa meio jogada, né? Eu deixei aqui o mesmo enunciado que eu já tinha escrito, né? Antes de gravar o 10, eu gravei o 9. Né? Só mudei aqui 2.10, mas deixei todo o enunciado aqui com a força de 350 libras, que é o que ele está pedindo, tá? Para ficar mais claro. Então, o que acontece? Ó, a força vertical F atua para baixo, em A, nos dois elementos da estrutura. Determine as intensidades dos dois componentes F orientados ao longo dos eixos AB e AC e considere que F agora vale 350 libras. Porque eu estou falando agora, porque se você precisou ver o exercício 9, você viu que o exercício 9 era 500 newton. Se você não viu, eu estou te falando agora. Tá? Então, o que acontece aqui? Supondo que você não tenha visto o exercício 9. Se eu estou tentando descobrir as componentes da força F, significa que a força F é a força resultante. Concorda comigo? Se eu quero descobrir a componente de uma força, significa que essa força que eu tenho, né, dada, ela é a força resultante. Então eu tenho duas componentes. Eu tenho uma componente de F que atua no eixo AB, que eu vou chamar de FAB. E eu tenho uma componente de F que atua no eixo AC, que eu vou chamar de FAC. Tá certo? Então, se eu tenho que a minha força resultante deu um vetor orientado para baixo, significa que essas duas forças, se elas forem somadas graficamente, tem que dar um vetor resultante também orientado para baixo. Então, é o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. É o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. Pegar a força F, A até B, colocar a orientação dela aqui, ó. E aí ligar a origem do FAC com a extremidade do FAB, né? Fazer isso aqui. E aí eu teria a minha força resultante F aqui assim, ó. Tá bom? Para mostrar para vocês que eu posso imaginar essa força F aqui como sendo a, entre aspas, base desse triângulo. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu vou calcular o valor dessas duas componentes pela lei dos senos. Então, para eu calcular pela lei dos senos, tem que estar muito bem estabelecido quem é quem aqui, né? Então, é como se eu tivesse essa aresta aqui, FAB, né? Aí somei o vetor FAC, tá? E aí passei o vetor resultante aqui, ó. Passei o vetor resultante aqui, tá? Então aqui é isso aqui, eu tenho aqui F, FAC, FAB. Então, quais que são os ângulos que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 45, né? 45 graus. Tá ótimo para mim. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, quanto que ele vale, ó? O encontro entre a vertical e a horizontal dá um ângulo de 90, né? Se do lado de fora eu tenho um ângulo de 30, então do lado de dentro para dar 90 graus, eu vou ter um ângulo de 60. Então, que ângulo que é este aqui, gente? Quanto que esse ângulo vale? Esse ângulo, ele vale a quantidade necessária para que a soma dos três ângulos seja 180. Lembra?
que a somatória dos ângulos, né, de um triângulo tem que ser igual a 180 dos ângulos internos, né? Então aqui eu tenho 60 com mais 45, 105. E aí eu pego 180 menos 105 dá 75. Então aqui, ó, vale 75 graus, tá? Então eu tenho aqui 45, eu tenho aqui 75 e eu tenho aqui meu querido, eu tenho 60 graus. Tudo bem? Então assim, vamos aplicar, né, a lei dos senos. Então, o que é a lei dos senos? A lei dos senos, né, você vai relacionar uma aresta, né, com o seno do ângulo que está de frente para essa aresta, que enxerga essa aresta, né, a grosso modo. Vamos entender o que é isso? Olha só. Eu preciso achar as forças FAB e FAC. E eu tenho a força F, tá? Então, a força F sobre um seno tem que ser igual à força FAB dividido por um outro seno. Quais senos são esses? Aí eu vou ver assim, ó. Imagina que o ângulo é um olho, tá? Então, esse aqui é um olho, esse aqui é um olho, isso aqui é um olho, 3 olhos. Tá? Então, vamos lá. Qual é o olho que consegue enxergar a aresta F? É o 75, né? Olha só, se o ângulo 75 graus fosse um olho, ele veria aqui, ó. Tá vendo? Esse é o campo de visão. Então, tá vendo? O ângulo está de frente para a aresta. Tá? Então, F sobre seno de 75 graus tem que ser igual ao quê? A FAB. Qual que é o ângulo que enxerga a aresta FAB? O ângulo de 60, né? O ângulo de 45 está vendo FAC. Se aqui fosse um olho, ó, chegava aqui, né? Ó, tá vendo? Então, sobre o seno de 60. A minha incógnita aqui é o FAB, então eu vou passar o seno de 60 que está dividindo, ele vai vir multiplicando, né, gente? Então aqui eu vou ter o quê? Que a força no eixo AB, ela é igual a 350 libras, que é a força F, né? Multiplicado pelo seno de 60, dividido, como já estava, pelo seno de 75 graus. Então, vamos ver quanto que isso vai dar? Vou pegar a calculadora aqui. E vamos lá, 350, que multiplica seno de 60 e que divide o seno de 75. Isso aqui vai dar 313,8 libra. Vamos colocar. Será que vai caber aqui? Não, acho que não vai caber. Vou colocar aqui porque eu tenho espaço. Um pouquinho mais para baixo só. Então a força no eixo AB vai ser 313,8 libra. E agora a força no eixo AC, né? Então a força no eixo AC, ó. Então a força F sobre o seno de 75 graus tem que ser igual à força no eixo AC sobre o seno de, olha só, força no eixo AC. Qual que é o ângulo que está de frente para ele, ó, que enxerga ele? É o ângulo de 45 graus, né? Se ele fosse um olho, ele estava vendo aqui, ó. Tá vendo? Está de frente para esse, para essa aresta da força do eixo AC. Então, seno de 45 graus. Logo, a força no eixo AC, ela vai ser igual ao quê? A 350 libras, né? Multiplicado pelo seno de 45, dividido
pelo seno de 75 graus. Então vamos lá, 350 vezes seno de 45, e isso dividido pelo seno de 75, 256,22 ou 256,2, porque na verdade só deu, ele nem deu caso depois da vírgula, né? Então é isso aí, gente. Libra também. Então, são essas aí as componentes, tá, gente? Das forças da força F. Espero que tenha sido de utilidade, que vocês tenham entendido, né? Não deixe de dar seu like ou dislike. E nos vemos no próximo